Deus. O que vem à sua mente quando você escuta a palavra Deus? Uma das coisas mais importantes quando você está estudando e fazendo a sua busca espiritual é você ressignificar a palavra Deus na sua vida. Porque ao longo da nossa vida, desde que a gente é criança, a gente vai aprendendo um conceito de um Deus que é punitivo, que é vingativo, um conceito de um Deus separado da gente. Como se Deus estivesse lá no céu, Deus está lá em cima, olhando e julgando tudo que a gente faz, e se você não se comportar, você vai para o inferno. Se você fizer alguma coisa contra o que Ele quer, você vai ser punido. É essa imagem que muitos de nós aprendem sobre Deus desde que somos crianças. Um Deus tipo Deus da mitologia, tipo um Zeus, né? Um homem severo que está lá olhando e condenando. Então a gente precisa ressignificar tudo o que a gente conhece sobre a palavra Deus. Porque somente ressignificando e entendendo que Deus não é essa imagem que nos ensinaram, é que a gente vai conseguir entender sobre o amor, sobre a unicidade, sobre o perdão e realmente avançar e despertar o nosso lado espiritual. Eu senti que a minha jornada espiritual, ela avançou muito, com muito mais facilidade, quando eu consegui separar essa imagem de Deus e começar a pensar em Deus como uma consciência, como uma energia que permeia tudo. Uma consciência, né, que está se experimentando de diversas maneiras aqui na Terra, que cria mundos, que cria galáxias, que cria tudo que a gente conhece e que deu para nós esse poder criador. E um Deus, uma consciência que habita dentro de nós, que está em nós, que está vivenciando através de mim, através de você, através do nosso vizinho, através de todo mundo que a gente conhece. Então, quando você consegue substituir, digamos assim, a palavra Deus por consciência, você vai ver que tudo vai ficando mais fácil, que tudo começa a fazer mais sentido. Porque quando você começa os seus estudos dentro da espiritualidade, existem muitos conceitos, muitos termos, muitos mantras que a gente usa, mas que a gente lá na essência a gente não consegue compreender. A gente não consegue aceitar, a gente não consegue praticar aquilo que a gente aprende, porque quando chega na palavra Deus, bate de frente com uma barreira. Então, se você começa a trocar a palavra Deus por consciência, eu superior, centelha divina, fonte criadora, o todo, né? Quando você troca a palavra Deus por esses outros termos, você vai vendo que vai ficando mais fácil. Então, quando você pede, né, faz uma afirmação e você fala universo, eu estou pronto para receber as bênçãos e tal, né, um exemplo, a palavra universo está representando a palavra Deus. Só que por ser uma palavra diferente, uma palavra que você não tem tanta crença em torno dela, ela se torna mais fácil e é mais fácil de você conseguir manifestar coisas boas usando esses termos. Então, a gente comentou num vídeo passado que a nossa mente, ela é como se fosse uma nuvem ao redor de nós, né? Existe um campo, uma nuvem que fica em torno de nós, e essa nuvem é carregada de memórias, é carregada de crenças, de tudo que nos foi ensinado, tudo que nos foi falado. Então, toda vez que você escuta a palavra Deus, aciona em você um gatilho e puxa todas as memórias e tudo aquilo que você aprendeu, que você ouviu, seja na igreja ou fora dela. Então, essa palavra Deus, ela geralmente é carregada de muita coisa. Ela é carregada de muita crença, de muita suposição. E a gente precisa limpar, a gente precisa curar esse relacionamento com Deus, porque só assim a gente vai conseguir, de fato, entender o que significa o amor, o que significa a unicidade. Eu tô lendo agora o livro Um Curso em Milagres, e ele é um livro fantástico para ajudar a entender isso. Ele fala, né, até a parte que eu li agora, todo o livro, ele tem falado sobre a gente voltar para Deus e como Deus não é essa imagem que a gente tem. Como a imagem que a gente tem de Deus, ela é muito errada, porque Deus não é separado de nós. O que nos ensinam é a separação. Deus está lá em cima, eu tô aqui embaixo, Deus vai me punir e agora eu vou ser condenado porque eu pequei. Essa é a imagem que eu tinha, pelo menos, né? E que muitas das pessoas com quem eu estudo, que passaram também por essa jornada espiritual, contam que tinham. Então, quando você tem essa imagem de separação, você não consegue entender o amor de Deus. Você não consegue entender como Deus pode amar tanto, né? E dar tanta bênção para uma pessoa e para outra não. Como Deus pode permitir que as coisas ruins aconteçam. Como que, se eu fizer uma coisa errada, como é que eu vou ser perdoado? E se eu não conseguir me perdoar, como é que eu vou perdoar o outro? Então, entra uma série de questionamentos, uma série de crenças que estão em volta dessa palavra. E por isso que é tão importante a gente curar. Então, uma dica, né, que eu posso dar para quem está nesse processo é aos poucos ir substituindo a palavra Deus por outras palavras, né, como eu falei, centelha divina, superior, fonte criadora e tantas outras. Mas entendendo
ter a consciência de que tudo se refere a uma mesma consciência, a um mesmo ser, uma mesma energia. E que Deus não está separado. Deus não é uma forma física que está lá no céu. Não é um homem, não é um homem de cabelo, de barba branca que está lá com o seu bastão jogando raio em quem ele não gosta. Deus não é isso. Deus é uma energia, é uma consciência de puro amor. Deus é puro amor. O amor é Deus. Eu vivi uma experiência em que eu senti um amor tão grande da fonte criadora que eu não tenho como explicar em palavras, né, o que foi aquela experiência, mas eu estava participando de uma constelação familiar em grupo. E no momento em que a gente iniciou ali a constelação, né, que, né, enfim, teve toda uma história, toda uma sequência ali, mas durante essa atividade dessa constelação, eu fui inundada, eu senti como se tudo à minha volta, tudo, assim, como se o ar tivesse se transformado nessa consciência. E essa consciência era por amor. E eu lembro que eu sentia, assim, que parecia que todo o meu corpo estava explodindo, assim, como se fosse uma energia em todo o meu corpo. Mas era amor, sabe? Eu olhava para tudo que eu olhava, para tudo que eu via. Eu pensava, meu Deus, como é lindo, como eu amo, sabe? Era um sentimento de amor muito grande. E aquilo me emocionava, e eu tava com os olhos cheios de lágrimas de tanta emoção que eu tava sentindo por sentir aquele amor. E eu só conseguia pensar, meu Deus, é esse amor que Deus tem por mim. É esse amor que eu tenho, pelo que eu tô vendo, pela minha realidade agora, é o amor que Deus tem por mim. É um amor absurdo, é uma coisa fora de explicação. Então foi uma experiência ali transcendental que depois de um tempo que eu realmente me dei conta do tamanho da experiência que eu tinha vivenciado, mas foi uma experiência de muito amor. Eu fui inundada por essa corrente de amor. E eu sei que isso, né, aquilo que eu senti, aquilo que eu vivenciei, não é nem um milésimo de nada do que Deus realmente sente, do que Deus realmente é. E um curso em milagres, ele fala exatamente disso, que Deus, ele não espera nada da gente, né? Diferente daquilo que a igreja muitas vezes ensina, que você tem que se ajoelhar para Deus, que você tem que pedir, que todas as suas orações têm que ser uma súplica, pedindo perdão pelos seus pecados, que se você não se comportar, você vai para o inferno, que se você fizer isso, você vai para o inferno. Então, um curso em milagres, ele ensina muito diferente disso. Ele nos ensina que Deus não espera nada de nós. Deus não espera que você se ajoelhe para Ele. Deus não espera nada da gente. Só que a gente precisa desses rituais, dessas cerimônias, por exemplo, você sentar e fazer uma oração, né? Você fazer um mantra, você fazer esse exercício de hoje, que eu vou sugerir para você, que é um exercício de cura, né? Dessa relação com Deus. Deus não precisa de nada disso. Deus está aberto e esperando você voltar para Ele. Só que como nós temos tantas crenças, nós temos tantas barreiras que a gente coloca diante entre nós e Deus, né? Nós mesmos, às vezes mesmo que inconscientemente, a gente coloca tantas barreiras nessa relação com Deus, que nós precisamos fazer esses rituais, ter um altarzinho em casa. Eu tenho aqui o meu altar onde eu tenho a minha Bíblia, tenho as imagens, né, de alguns santinhos, imagem de Jesus, da Sagrada Família. Eu gosto muito de acender velas, eu adoro acender incensos. Então, a gente precisa desses rituais para que a gente se sinta mais conectado, mas não que Deus precise disso. Deus não espera nada da gente. Deus espera que a gente volte, que a gente realmente se sinta conectado com Ele. Porque o que nos ensinam é a separação, mas não existe separação. E uma das coisas também que o Curso em Milagre ensina é que todo o nosso sistema de crenças em torno de Deus, ele nasce do medo. Porque a gente lá no fundo, a gente sabe que a gente é um só com Deus, nós somos parte de Deus, nós somos seres divinos. Mas a gente se vê tão diferente de Deus que a gente constrói toda uma imagem de medo em torno de Deus. A gente tem medo de ser punido, a gente tem medo do pecado, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de magoar Deus. E por causa do medo, a gente acaba sempre se sentindo... Parece que tudo que a gente faz, a gente está atacando Deus. Então, a gente sempre tem que estar pedindo perdão, a gente sempre tem que estar correndo atrás. E não é assim, né? Não é isso que acontece. Deus e nós somos um só. Mas a gente precisa limpar. Eu ainda estou limpando muito a minha relação com Deus. Eu sei que eu tenho um longo caminho, né? Até eu conseguir realmente sentir essa unicidade com Deus, que é a minha busca, é o que eu quero hoje. É me sentir realmente parte de Deus. Me sentir sendo, né, essa fonte criadora. Mas a gente tem que ir limpando porque são vários anos. Veja quantos anos, né, não sei quantos anos você tem, mas veja tudo que você ouviu ao longo da sua vida inteira sobre Deus, tudo que a igreja ensina,
né? Tudo que a gente lê, tudo ele sempre frisa a separação. E a gente precisa eliminar isso na nossa vida. A gente precisa eliminar a crença na separação. Então, um exercício maravilhoso que você pode fazer, que vai te ajudar a limpar a relação com Deus, é o Ho'oponopono, que trata justamente da limpeza de memórias. Porque lembra, a nossa mente, ela é como se fosse um grande arquivo, uma nuvem, né, ao nosso redor, que contém o arquivo de tudo aquilo que a gente ouviu, de tudo aquilo que a gente aprendeu, que nos foi ensinado. Pode ser dessa vida, pode ser de vidas passadas, né, de coisas que você carregou no teu inconsciente. Então, a gente precisa limpar essas memórias. Tudo são memórias, né? A nossa mente é feita de memórias. E o Ho'oponopono, ele se trata da repetição daquelas 4 frases, né? O resumo do Ho'oponopono. Existe a oração do Ho'oponopono, que ela é uma oração maior, né? Ela é uma oração mais completa. Mas, em resumo, você pode repetir as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, faça isso para Deus. Faça essa repetição desse mantra para Deus. Deus, fonte criadora, criador de tudo que há. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Deus, centelha divina, Deus em mim, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Deus, centelha divina, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então você veja, né, como fica melhor para você, se é você repetir somente a palavra Deus, se é você repetir centelha divina, Deus em mim, né, a maneira como você se sentir mais confortável. E faça essa repetição. Você não precisa fazer várias vezes, né, não precisa ser um número infinito de vezes, mas repita ali 10, 15, 20 vezes, vai contando na sua mão, né? Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Centelha divina, Deus em mim, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Então veja, eu repeti 20 vezes. E a paz que você repetir esse mantra traz é uma coisa sem explicação. Só pratica. Pratique, confie no exercício, confie no que eu tô te passando. Tudo que eu compartilho aqui são coisas que eu fiz, que eu experimentei, que eu vivenciei e que trouxeram transformação, que trouxeram cura para minha vida. E eu espero muito, muito, muito que o que eu tô compartilhando com vocês ajude vocês. Que isso que eu tô compartilhando traga a transformação que vocês também merecem. Porque eu sei como é ruim você levar uma vida tão cheia de crenças, você levar uma vida tão limitada. Você saber que existe algo além daquilo que te ensinaram. Você saber que não pode parar naquilo, que não pode ser só aquilo. Que existe mais. Deus é infinito, Deus é puro amor, é pura luz. Deus é de uma explosão de tanta energia boa, de tanta energia positiva, de tanta luz, que merece ser compartilhado. A gente precisa compartilhar tudo aquilo que faz bem pra gente. E é isso que eu espero pra vocês, porque Deus é tão infinito
que ele não poderia criar tanta limitação. Era isso que eu realmente não entendia. Como é que Deus, com toda a sua força, com todo o seu poder, com toda a sua infinitude, poderia criar tanta limitação aqui no mundo, aqui na Terra, na nossa vida? Como que Deus poderia permitir tanta limitação? Com tanta criatividade, com tanta luz, com tanta força que Deus tem. E foi por causa disso que eu comecei a buscar. Quando a gente começa a buscar, a gente geralmente começa pela igreja, né? Eu passei por vários tipos de religião. Eu vim da igreja católica, mas eu passei pelo espiritismo, eu passei pela igreja evangélica, eu passei pela umbanda, eu passei pelo budismo, eu passei por vários tipos de religião, buscando essas respostas, buscando porquê, né? Entender o porquê das coisas, porquê é assim. Mas eu só consegui realmente começar a entender quando eu comecei a limpar a minha relação com Deus. Quando eu comecei a, dentro de mim, dentro da minha alma, dentro do meu coração, com um desejo ardente, um desejo muito forte de me conectar, de entender, de me aproximar de Deus, mas sem essas crenças, sem tanta limitação. Então, quando a gente começa, a gente sempre vai para a igreja, mas não pare na igreja. A igreja, ela é maravilhosa porque ela nos ensina, né? Você acaba fazendo parte de uma egrégora, você acaba entrando naquela energia. Então, quando você vai, por exemplo, em grandes igrejas, né? Quando você vai assistir uma missa ali onde tem várias pessoas, aquilo ali cria uma egrégora, uma aura, uma energia muito forte. Então, você é contagiado por aquilo. Mas, ao mesmo tempo, você chega num ponto dentro da religião que você não consegue avançar. Porque você não pode questionar. Você não pode questionar o que a igreja fala porque é pecado. Porque Deus vai ficar com raiva de você, porque não é certo, você tem que aceitar tudo aquilo e pronto. Então, não é assim, sabe? Respeito, né? Respeite você também o que a religião fala. Se tem alguma pessoa que tem uma crença religiosa muito forte próximo de você, respeite essa pessoa, né? Cada um se expressa da sua maneira, mas entenda dentro de você que é muito além daquilo. E busque você as suas respostas. E mais do que buscar, pratique, sabe? Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouvir, pratique, coloque em prática. Vai para ação, porque é somente na prática que você consegue ressignificar, que você consegue mudar o teu sistema de crenças. Então, esse exercício, essa repetição, veja, é um mantra tão simples, gente, é uma frase tão simples, mas tem um poder, tem tanto poder nela, sabe? Se você tiver no seu coração a vontade de se conectar, a vontade de curar essa relação, você vai conseguir. Insista, né? Às vezes os resultados não vão aparecer imediatamente, né? A gente é muito imediatista, pelo menos eu sempre fui muito imediatista. Eu era, né? Agora eu tô mudando isso. Então, tenha paciência no seu processo, confia no processo, faz os exercícios, confia. Confia porque é na prática que você vai ver a mudança acontecendo. Então, comece por aí, curando a sua relação com Deus. Comece através dessas repetições. Veja, uma questão ali de poucos minutinhos. Eu fiz essa repetição aqui com vocês. Você pode repetir ela ao longo do seu dia. Pode repetir ela à noite antes de dormir. De manhã quando você acordar. Mas todas as vezes em que você tiver alguma dúvida, em que você achar que você tem que pedir para Deus, em que você tá à mercê, tá sozinho, faça essa repetição desse mantra que você vai ver que Deus está com você o tempo todo. E se você estiver realmente com o coração aberto, Deus está mais aberto ainda. Ele só está esperando você voltar para Ele. Até mais.